Quem que está aqui à tarde que gostaria de viver intensamente? Levante a mão. Esta pergunta parece até boba, mas quem de nós não gostaria de viver intensamente? Todos nós gostaríamos de viver intensamente. Ninguém quer viver a vida pela metade. Ninguém quer viver a vida 70%, 80% ou 90%. Todos nós queremos viver intensamente a vida, 100%. Mas acontece é que muitos não experimentam ou não sabem como viver uma vida intensamente. Muitas pessoas não experimentam isso e nem sabem como viver essa vida intensamente. Mas a resposta para isso está em uma outra pergunta que você pode fazer para si mesmo. A pergunta é a seguinte: para que ou para quem eu vivo? Se você quer viver intensamente, você tem que fazer essa pergunta: para que ou para quem eu vivo? O texto de hoje fala a respeito da resposta para essa pergunta. Então abra comigo a sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 4. 1 Pedro, capítulo 4. Deus me deu essa mensagem em meu tempo a sós com Ele. E depois de participar desta conferência, eu já estou aqui na igreja de tempo integral há 16 anos. E de todas as conferências que eu participei na igreja, todas mesmo, foi a mais impactante. Mais impactante. E não foi só eu que disse isso, eu ouvi de muitos pastores, muitos membros, dizendo isso também. Então, essa mensagem que Deus me deu no tempo a sós com Ele, fala um pouco sobre tudo que nós vivemos aqui, e é um momento muito oportuno de ouvi-la. Diz assim a palavra de Deus, em 1 Pedro capítulo 4, de 1 a 11. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias e farras e na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. Por isso, mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, façam como a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Deixa eu explicar o que está acontecendo aqui. Os cristãos, eles estavam espalhados em comunidades cristãs por uma região bem grande. E havia alguns problemas. Haviam problemas externos e havia problemas internos. Os problemas externos eram com os não cristãos. Por quê? Os não cristãos, eles estavam muito bravos e eles estavam insultando os cristãos. Por quê? Os não cristãos, eles sobreviviam e lucravam com a venda de ídolos. E o que aconteceu? As pessoas iam se convertendo e com isso deixavam de comprar os ídolos. Então o que aconteceu? A venda foi caindo. Então os não cristãos começaram a reclamar, começaram a insultar os cristãos que estavam agora não deixando de comprar aqueles ídolos. E os problemas internos
eram com eles mesmos, com os próprios cristãos. Por quê? Alguns se convertiam e havia uma diferença de opiniões. Uns achavam que podia fazer isso, outros achavam que não podiam. Então havia uma discordância de como servir a Deus, o que era pecado, o que não era pecado, o que podia fazer, o que não podia fazer. Então havia esses dois problemas, os problemas externos com os não cristãos e os problemas internos com eles próprios. Mas o que Pedro queria mostrar era a questão da unidade, porque como povo de Deus, eles deveriam viver em unidade, eles deveriam ser exemplos. Mas em essência de tudo isso que Pedro está exortando o povo, é o seguinte: ele chama o povo para viver uma vida para Deus. Amém? Repita para o irmão que está ao seu lado: você precisa viver para Deus. Deus não quer que você viva para você mesmo. Deus quer que você viva para Ele. Esse é o nosso desafio. Não é só cantar, não quero viver para mim mesmo. É você viver isso mesmo. Não só de palavras, mas de atitudes. Esse é o nosso desafio. Eu fiquei muito impressionado com um texto de João, capítulo 4, 34, essa semana, quando eu estava fazendo meu devocional. Eu até mandei um torpedo para o pastor Gilson e para o meu discipulador, pastor Ronaldo, dizendo o seguinte: olha, eu estou impressionado, eu estou chocado e eu estou envergonhado com o texto de João 4, 34. Uma pessoa consegue sobreviver sem comida? Você consegue ficar sem comer e sobreviver? Uma hora você vai ficar doente e vai morrer. Mas sabe o que Jesus diz em João 4,34? Que a comida dele era fazer a vontade do Pai e completar a obra que o Pai tinha dado para ele completar. Irmãos, quando eu li aquele texto, eu fiquei chocado, impressionado e muito envergonhado. Mas esse é o desafio que Deus tem para nós, de nós vivermos uma vida para Ele. Mas olhando profundamente para esse texto, nós podemos perceber algumas atitudes que vão nos ajudar a viver essa vida para Deus. Amém, irmãos? Primeira atitude: proteja o seu pensamento. Versículo 1 diz assim: portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, arme-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado. Se você quer viver para Deus, você precisa proteger o seu pensamento. Observe o que o texto diz: armem-se do mesmo pensamento. Irmãos, a palavra armar aí no texto, ela tem um sentido de equipar-se, de proteger-se. O povo de Deus, então, que Pedro está dizendo aí, que eles deveriam proteger o seu pensamento. Mas que tipo de pensamento era este? Que tipo de pensamento Pedro está exortando o povo a proteger? Se você olhar o texto, diz que o pensamento era o mesmo pensamento de Cristo. Observe o versículo final que diz, versículo 1, a palavra final: aquele que rompeu com o pecado. Irmão, sabe o que significa a palavra romper aí no texto? Ela tem o sentido de evitar. Então, resumindo, nessas duas palavras, arme-se e romper, Pedro estava dizendo: vocês precisam proteger o seu pensamento, para que o seu pensamento não se corrompa com o pecado. Se você quer viver para Deus, você precisa proteger o seu pensamento, para que o seu pensamento não se corrompa com o pecado. Mas por que desta atitude? Por que proteger o pensamento? Irmãos, é também no pensamento que começa todas as coisas a respeito de uma inclinação para o pecado. Eu sempre digo, já disse isso várias vezes aqui, que a gente peca primeiro no abstrato, para depois pecar no concreto. Começa aqui. Aí você peca aqui, e depois é o ato em si. Então você peca primeiro no abstrato, as coisas acontecem ali, para depois então você pecar no concreto. E eu fico olhando para esse tipo de
de afirmação, de proteger o pensamento. Isso me leva a um texto em Isaías, capítulo 55, 8. Por isso que diz assim: pois os meus pensamentos não são pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos. Irmãos, se não protegermos o nosso pensamento, ele vai se contaminar com os valores do mundo, vai se contaminar com o pecado, vai se contaminar com as ideias que muitas vezes Satanás sugere em nossa mente. Então, para viver uma vida para Deus, você precisa proteger o seu pensamento. Muitas vezes nós não protegemos os nossos pensamentos, nós protegemos várias coisas, mas não protegemos o nosso pensamento. Por exemplo, você quando sai de casa, o que você faz? Você tranca a porta. Ou você sai de casa e deixa a porta aberta. Às vezes acontece porque você esqueceu, mas você não sai de casa e fala: não, vou deixar a porta aberta. Você tranca. Quando você está doente, quando você está com dores na garganta, o que você faz? Você evita tomar gelado. Por quê? Para não piorar a situação. Se você vai ao banco sacar um dinheiro, e você saca uma determinada quantia, você sai com o dinheiro na mão, na rua? Não, você dobra rapidamente e coloca onde? No bolso. O que são isso? E são atitudes para o quê? Para a sua proteção. Você não quer ser roubado, você não quer ficar doente, então você evita certas coisas para a sua própria proteção. É a mesma coisa em relação ao pensamento. Precisamos proteger o nosso pensamento para que a gente não deixe de viver a vida que Deus tem para nós, que é uma vida abundante. Precisamos proteger o nosso pensamento. E o inimigo, ele ataca justamente, é na mente, é no pensamento, para que você venha fazer a vontade do inimigo, de Satanás, e não a vontade de Deus. Nós precisamos viver para Deus e precisamos proteger o nosso pensamento. Você precisa fazer isso. Proteção, proteger, se revestir, ter o mesmo pensamento de Cristo, fazer a vontade do Pai. Se você quer viver uma vida para Deus, se você quer viver uma vida intensa, se você quer viver uma vida abundante, você precisa proteger o seu pensamento, porque a todo momento nós somos bombardeados por valores do mundo. É na televisão, é quando sai na rua, é no trabalho, é tudo em volta da gente. A gente é bombardeado por causa disso, e a gente precisa blindar o nosso pensamento, para que a gente viva a vontade de Deus. E a vontade de Deus para a nossa vida é uma vida abundante. Glória a Deus, amém? Segunda atitude: invista nos novos hábitos. Versículo 2 ao versículo 4. Diz assim: para que no tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. No passado vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias, farras, na idolatria repugnante. Eles acham estranho que vocês não se lancem com eles na mesma torrente de imoralidade, e por isso os insultam. Irmãos, esse texto aqui, ele está falando de hábitos do passado e hábitos do presente. Qual que é o hábitos do passado? Libertinagem, sensualidade, bebedeiras, orgias, farras, idolatria. Isso era o hábito do passado. Hábitos do presente: deixar tudo isso de lado e viver para fazer a vontade de Deus. Então, para você viver para Deus, você precisa investir nos novos hábitos. Quando você decidiu aceitar Jesus, Deus começou a trabalhar isso na sua vida, através da palavra de Deus, para que você tivesse novos hábitos. Então, se você tem novos hábitos, você precisa investir em atitude, em tempo, a sua vida nesses novos hábitos, se você quer viver para Deus. Mas acontece que muitas pessoas vêm para a vida com Jesus, vêm para o reino de Deus e traz também os velhos hábitos. Quer viver uma vida para Deus, quer experimentar a vontade de Deus na sua vida, mas vivendo com os velhos hábitos. Você não vai viver a vida abundante que Deus tem para você dessa maneira. É nova vida e novos hábitos. Você não pode vir para o reino de Deus
e trazer os velhos hábitos pecaminosos que você praticava lá no mundo. Quando você praticava, quando você não tinha Deus no seu coração. Você precisa viver para Deus, então você precisa investir nos novos hábitos. Algumas pessoas dão a desculpa de dizer, não, essa questão de novos hábitos é para uma vida lá no céu, quando lá não vai ter pecado, quando lá não vai ter dor, não vai ter tristeza, não vai ter lágrimas. Irmãos, então vamos olhar para o texto. Versículo 2 diz o seguinte, no tempo que lhe resta. Irmãos, se fosse no céu, não seria tempo que lhe resta. Sabe por quê? No céu o nosso tempo será eterno. Então, esse investimento nos novos hábitos é na vida aqui na terra. Enquanto você estiver vivendo aqui na terra, vivendo para Deus, você precisa investir nos novos hábitos. E o que são os novos hábitos? São aqueles hábitos que nos levam a praticar a vontade de Deus. Se isso que eu vou fazer não é a vontade de Deus, então eu não devo fazer. Se esse meu hábito não vai honrar, não vai glorificar a Deus, não vai me levar para o caminho de Deus, então eu não vou fazer. Então eu não vou praticar. Então precisamos investir nos novos hábitos. A mudança de hábito acontece nessa vida terrena. Quando você vem para a vida com Jesus, é também novos hábitos. O texto ainda exorta aquelas pessoas que sentem vontade de praticar os velhos hábitos. Olha o versículo 3. Vocês já gastaram tempo suficiente. Irmãos, nós já gastamos tempo suficiente quando a gente era do mundo, fazendo as coisas que agradavam o inimigo, fazendo as coisas que agradavam o mundo, entristecendo a Deus. Agora é nova vida. Então a gente já gastou tempo suficiente, já agradamos demais o mundo e o inimigo. Nós não podemos trazer esses velhos hábitos para essa nova vida. Pedro fala no versículo 3, que eles já tinham agradado muito aos pagãos. Era o momento de acabar com aquilo. Chega, é nova vida, é novos hábitos. Versículo 4 tem algo muito interessante. Diz assim, acham estranho, por isso os insultam. Irmãos, entenda uma coisa. Os seus novos hábitos não vão agradar muitas pessoas. Os seus novos hábitos vão desagradar muitas pessoas que não conhecem a Deus. Muitas pessoas não vão ficar satisfeitas com os seus novos hábitos. Mas entenda uma coisa. Você não foi chamado para agradar as pessoas. Você não foi chamado para agradar a si mesmo. Você foi chamado para agradar a Deus. E nós precisamos então investir nos novos hábitos. Você não pode ficar preocupado, não, eu não posso praticar esse hábito aqui, senão vão me chamar de crente chato, de crente cri-cri. Irmãos, ou você agrada a Deus ou não agrada. Você foi chamado para viver para agradar a Deus, não às pessoas e não a você mesmo. Então você precisa investir nos novos hábitos. O que fazer? Investimento. Invista nos novos hábitos. Amém, irmãos? Repita para o irmão que está ao seu lado. Você precisa viver para Deus. Amém. Glória a Deus. Terceira atitude. Cuide da vida vertical e horizontal. Versículo 7 e 9 diz assim: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Irmãos, viver uma vida para Deus consiste em você cuidar da sua vida vertical e da sua vida horizontal. Vida vertical, vida com Deus. Vida horizontal, vida com o próximo, com as pessoas. Então, se você quer viver uma vida para Deus, você precisa cuidar da vida vertical e da vida horizontal. Na vida vertical, o versículo 7 é muito interessante, que ele nos dá algumas advertências para refletirmos.
Vamos olhar o que diz. Ele diz que o fim de todas as coisas está próximo. Então eu fico me perguntando, será que vale a pena viver do meu modo? Se eu sei que o fim está próximo, será que compensa eu sair vivendo a vida que Deus me deu? Da forma como eu penso, da forma que eu acho correto? O fim está próximo. Então eu tenho que aproveitar esse fim que está próximo para viver aquele que me criou, aquele que eu entreguei a minha vida. Se você entregou a sua vida a Jesus como Senhor e Salvador, você tem que olhar bem para esse versículo. O fim está próximo, então eu não posso perder tempo vivendo para as minhas coisas, ou vivendo para agradar as pessoas, ou vivendo somente para os meus sonhos. Eu tenho que viver para Deus, porque o fim está próximo. E continua, ele diz, sejam criteriosos. É uma pergunta que você tem que fazer a você mesmo. Será que o jeito que eu estou vivendo a minha vida está honrando a Deus? Você tem que ser criterioso de como você está se comportando na sua casa, na sociedade, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Será que o modo como você está vivendo tem honrado a Deus? Precisamos ser criteriosos e ter critérios na nossa vida para saber, será que isso que eu vou fazer vai honrar, vai agradar a Deus? Então precisamos ser criteriosos. E o versículo ainda continua, versículo 7 continua, diz assim, estejam alertas. Será que eu estou no caminho certo? Será que a forma como eu estou andando está me levando para o caminho certo? Para o caminho que Deus tem para mim, para o caminho que Deus planejou para mim? A gente precisa fazer essas perguntas, são perguntas reflexivas, mas que devem provocar em nós mudanças, e mudanças para melhor. Precisamos estar alertas e fazer essa pergunta. E o texto ainda continua, dediquem-se à oração. Será que eu tenho feito isto diariamente? Eu tenho me dedicado à oração? Eu tenho conversado com Deus diariamente? Ou eu só converso a hora que eu preciso? Ou só converso a hora que as coisas estão muito aflitas? Quando eu estou com muitos problemas? Será que eu tenho feito isso diariamente? Na vida horizontal, o versículo 8 e 9 também faz algumas observações. Versículo 8 e 9 diz assim, agora é sobre a vida horizontal. Ele diz, amem-se sinceramente. Eu amo as pessoas sem pensar em algo em troca. Eu amo as pessoas porque as pessoas me amam. São perguntinhas para ver como está a nossa vida na vertical e na horizontal. Continuando, ele diz, o amor perdoa. Eu tenho facilidade para perdoar quando alguém me ofende, quando alguém mancha a minha reputação. Eu tenho facilidade em liberar o perdão. Eu tenho facilidade em pedir perdão. Perguntas a respeito da vida horizontal. E o texto continua, versículo 9, sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Eu consigo fazer isso naturalmente? Uma pergunta para a gente fazer. Eu faço isso naturalmente? Eu sou hospitaleiro sem reclamar? Sabe, irmãos, Pedro estava falando para aquele povo, olha, vocês são um povo de Deus. E como povo de Deus, vocês precisam cuidar da sua vida na vertical e na horizontal. Vocês não podem viver da maneira como vocês estão vivendo. Vocês precisam viver para Deus. Deixa essa confusão de lado, deixa as diferenças de lado e vão viver para Deus. Vocês precisam estar alertas, serem criteriosos, dedicar-se à oração, perdoarem para que vocês possam experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E isso que Pedro está falando não era só para aquele povo, é para nós também.
A gente, para viver uma vida para Deus, a gente precisa cuidar da nossa vida na vertical e na horizontal. Para que a gente viva uma vida intensa, porque muitas pessoas estão dentro da igreja e estão vivendo a vida pela metade. E não é esse tipo de vida que Deus tem para nós. Deus tem uma vida abundante para todos nós. Existe algo interessante sobre a vida vertical e a vida horizontal. O primeiro pecado foi praticado na vertical, que foi o pecado contra Deus, quando Adão e Eva comeram do fruto que Deus tinha proibido. Foi o primeiro pecado na vertical. O primeiro pecado na horizontal foi quando Caim matou Abel. Então nós temos aí, o primeiro pecado foi na vertical e o segundo na horizontal. Mas o interessante é que o resumo dos mandamentos refere-se à vida vertical e vida horizontal. Se você ir lá para Mateus 22, 37 e 39, em resumo diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vida vertical, sentimento, amar a Deus. Ação, evitar o pecado contra Deus. Vida horizontal, sentimento, amar o próximo. Ação, evitar o pecado contra o próximo. Você precisa viver para Deus. O que fazer? Cuidar. Cuide da sua vida na vertical e na horizontal. Amém, irmãos? Vire para o irmão que está ao seu lado e diga para ele novamente: você precisa viver para Deus. Quarta e última atitude: envolva-se na obra de Deus. Agora versículo 10 e 11 diz assim: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o com quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado, mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Irmãos, para viver para Deus, você precisará envolver-se na obra de Deus, com seus dons e com seus talentos. Ninguém nasce inútil. Toda pessoa é útil. Por isso que Deus deu dom e Deus deu talento. E o que você deve fazer com esse dom e com esse talento? Usar na obra de Deus. Estar à disposição para ser usado na obra de Deus. Tem muitas pessoas que falam: eu sou servo do Senhor. E eu pergunto: você é servo, você serve em quê? O que você ajuda na igreja? Não, eu vou no culto. Não estou falando disso. Não, também vou na semana, na célula. Só isso. Irmãos, vocês já viram um servo que não serve nada? Existe isso. Se é servo, ele está servindo alguma coisa, não é verdade? Ele não está vindo para a igreja só ficando sentado. Quem é servo, serve alguma coisa, não é verdade? Há na igreja pessoas que servem, que são servos. E há na igreja pessoas que observam, que são os espectadores. Mas se você quer viver para Deus, você vai ter que se envolver na obra de Deus, com os seus dons e com os seus talentos. Irmãos, viver uma vida para Deus, entenda, sempre envolverá serviço. Viver para Deus sempre envolverá serviço. Porque quando você vive uma vida para Deus, Deus te coloca em movimento. Você não fica parado. E a gente precisa entender isso. A gente quer viver uma vida para Deus, a gente tem dons e talentos, a gente usa lá na empresa, a gente usa lá no trabalho para receber promoção, é um baita líder no trabalho, seja na igreja, não quer fazer nada. E sabendo que foi Deus que deu o dom de liderança, sabendo que foi Deus que deu os talentos, usa lá no trabalho, por quê? Eu quero minha promoção, eu quero conquistar os meus sonhos. Aí vem para a igreja. Tem um baita potencial. E a igreja carente de pessoas para servir. E fica sentado. Irmãos, viver para Deus envolve serviço. Ser servo é servir algo. É servir na obra de Deus. E a gente precisa entender isso. E o versículo 10 diz, ele é claro.
exerça, é uma ordem, exerça o dom que recebeu para servir os outros. Pedro não falou, pense, olha, analise, pesquise, se você pode servir ou não. Ele deu uma ordem, exerça o dom que você recebeu. Nós recebemos dons de Deus. Dons são presentes de Deus. Imagine você recebe um presente. E aí aquela pessoa percebe que você não está usando aquele presente que ela te deu. O que aquela pessoa vai pensar? Puxa, não gostou do presente? Não valorizou o presente? Eu não vou dar mais presente para essa pessoa. Eu vou dar para outra pessoa. E é assim que a gente faz com o dom que Deus nos dá. A gente recebe o dom e cruza os braços. Não usa. Irmãos, vocês lembram da parábola dos talentos? Eles receberam os talentos para multiplicar. E teve um que enterrou. O que o texto diz? Pegue aquele talento daquele que enterrou e dê ao outro que recebeu 5. É assim, Deus nos deu dons e talentos para multiplicar. E viver uma vida para Deus vai envolver a gente oferecer os nossos dons e talentos para servir na obra de Deus. Você não precisa ser expert para servir na obra de Deus. Comece servindo. E Deus vai te capacitando. Porque Deus está vendo o seu coração de servo. Comece servindo. Amém, irmãos? E continuando, não é só servir a Deus. Entenda agora o que eu vou falar, hein? Não é só servir a Deus, mas também o motivo por que você está servindo. Sabe por quê? Porque tem gente que quer servir com segundas intenções. Versículo 11 diz isso claramente, ó. Em todas as coisas Deus seja glorificado. Então não é servir motivado de segundas intenções, mas motivado para a glória de Deus. Irmãos, servir a Deus não é para a sua promoção, é para a glória dele. Eu li uma frase muito interessante, olha o que diz: ministério é servir e não ser visto. Verdade. Ministério é servir e não ser visto. Você precisa viver para Deus, então envolva-se na obra do Senhor, com os seus dons e com os talentos. Sabe por quê? Porque alguém pagou um alto preço por você. E não foi na promoção. Custou a vida preciosa de Jesus. Não lhe comprou para você viver a vida da sua maneira. Comprou para você viver a sua vida de acordo com a vontade de Deus, de acordo com aquilo que Ele tem para você. Propósito de vida. Isso é injusto? De forma alguma, porque Ele não obriga você a aceitá-lo, mas no momento que você o aceita como o Senhor da sua vida. E isso tem implicações. E a única maneira, irmãos, de viver uma vida intensa, abundante, é envolver-se na obra de Deus. É envolver-se com as coisas de Deus. Decida ser servo, decida ser canal, decida ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar outras vidas. Você precisa viver para Deus. O que você deve fazer, então? Envolver-se. Envolva-se na obra de Deus. Amém, irmãos? Essa palavra ela é maravilhosa, é uma palavra de encorajamento para todos nós que queremos viver essa vida intensa. E Paulo disse algo parecido. Lá em Gálatas capítulo 2, versículo 20, olha o que Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Uma perguntinha a você: quem está vivendo dentro de você? Seus sonhos? Somente os seus sonhos? Somente a sua vontade? Ou a vontade de Deus para a sua vida? Quem está vivendo aí dentro? Irmãos, eu mencionei todos os versículos desse texto, menos 2. Esse é um sermão expositivo, mas eu deixei 2 versículos para o final de propósito, que são versículos 5 e 6. Diz assim: contudo eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar
os vivos e os mortos. Por isso mesmo o evangelho foi pregado também a mortos, para que eles, mesmo julgados no corpo segundo os homens, vivam pelo Espírito segundo Deus. Reparem que esses dois versículos, eles dizem a respeito do julgamento. Todos nós iremos prestar contas da vida que Deus nos deu. Todos nós. Os que conhecem e os que não conhecem a palavra de Deus. Os que são e os que não são batizados. Os que fazem parte de uma igreja e os que não fazem parte de uma igreja. Os que vivem e os que não vivem para Deus. Todos irão prestar contas a Deus. E o que você quer ouvir no final? Que você viveu para Deus? Que você usou a sua vida para honrar a Deus? Ou que você viveu para si mesmo? O que você quer ouvir no final? Porque uma coisa é clara no versículo, no texto. Haverá um julgamento. Haverá prestação de contas. Irmãos, já vivemos tempo necessário. Quando não éramos crentes, já vivemos tempo necessário fazendo nossa vontade, fazendo a vontade do mundo, fazendo a vontade do inimigo, inclinando-se para o pecado, para a carne, mas agora é tempo de viver, centrar, focar na vida que Deus nos propõe, que é uma vida abundante. Por isso que a Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. São pessoas focadas em viver uma vida para Deus. E essas atitudes vão lhe ajudar nesta caminhada. 4 atitudes que aprendemos hoje. Então, primeiro, proteja seu pensamento. Quer viver para Deus? Proteja o seu pensamento. Blinda seu pensamento, para que ele não se corrompa com o pecado. Segundo, invista nos novos hábitos. Velhos hábitos, joga fora. Nova vida, novos hábitos. Vida com Deus, hábitos que agradam a Deus. Terceiro, cuide da vida vertical e horizontal. É o seu relacionamento com Deus e o seu relacionamento com o próximo. Quarto e último, envolva-se na obra de Deus, colocando os seus dons à disposição para servir a Deus. Amém, irmãos?